É isso aí, pessoal. Então, como é que é esse negócio de seja um bobo da corte? Você já teve aquela impressão de que quando você vai falar inglês, se você cometer algum tipo de erro, as pessoas vão zombar de você? Eu senti isso muito quando eu estava aprendendo inglês, principalmente na escola do meu bairro, onde eu aprendi inglês. Era muito difícil, porque às vezes eu ia falar, tinham 4, 5 pessoas, e às vezes tinham pessoas que falavam muito melhor que eu. E o que acontecia? Quando eu falava, sempre rolava aquele risinho de cantinho de boca, às vezes do professor, ou às vezes dos próprios colegas da sala. A questão não era o que acontecia de fato, a questão é como eu me sentia com relação àquilo. Eu me sentia muito mal, muito frustrado. Mas hoje eu tenho uma abordagem diferente para você, eu tenho uma maneira diferente de você pensar sobre isso. E essa maneira é, seja o bobo da corte, tá? O que é ser o bobo da corte, tá? Vamos pensar um pouquinho na época que acontecia no século XIV, no século XV, quando existia o bobo da corte, né? Quem que era o bobo da corte? Você deve estar pensando, o bobo da corte, Thiago, era o palhaço, era aquele cara que não ganhava pouco, ou não ganhava quase nada, não ganhava nada e ficava lá fazendo palhaçada para os outros rir, era um completo idiota. Não é isso que mostra bem a história. Os bobos da corte, eles faziam parte de um grupo de pintores e de poetas. Eles estavam entre as pessoas mais sábias dos grupos de entretenimento da população. Eles eram os únicos que tinham autorização para zombar até mesmo do rei. É isso mesmo, para zombar até mesmo do rei. Então quando o bobo da corte entrava, as pessoas não riam do bobo da corte, as pessoas riam com o bobo da corte. É bem diferente, não riam dele, riam com ele. Ele era inteligente, ele era sensível, tá? E isso fazia toda a diferença no trabalho dele. E quando ele se dirigia ao rei, ele era o único que tinha autorização para fazer críticas ácidas com relação ao comportamento do rei, ou ele mesmo criticava a postura do rei de forma muito cômica, e o próprio rei ria disso daí. E todos os súditos riam com o bobo da corte da cara do rei. Então, enquanto o rei achava que ele era o superior, que ele era o melhor, que ele estava se destacando no seu grande trono, na verdade ele estava sendo alvo de bagunça, alvo de zoação pelo bobo da corte. E toda a população ria da cara do rei por causa das piadas que o bobo da corte fazia com relação ao rei. Você consegue entender isso daí? Você tem que se pôr na posição de bobo da corte. Imagine que você está entre os mais sábios e os mais sensíveis. Então você pode falar, o seu estado mental, o seu cérebro assume exatamente essa postura de sabedoria, de autoridade, de sensibilidade, e aí você passa a olhar os outros como idiotas. Mas veja bem, não seja arrogante, é só na sua cabeça que essa mágica deve acontecer, para que você consiga falar com naturalidade, lembrando que todos que vão zoar de você, na verdade, são apenas pessoas inferiores a você, são os reis. Pense assim, todos eles aqui são reis, eles se sentem melhor, mas eu sou o bobo da corte aqui, eu falo o que eu quero, do jeito que eu quero, e eu não vou ter a minha cabeça cortada. E aí eu te pergunto, quem que era o bobo daquela época? Era o rei ou era o bobo da corte que podia falar qualquer coisa? É algo para se pensar, não é, meus queridos? Você vai perceber que se você assumir a postura de bobo da corte, de intelectual, inteligente, muitas vezes você vai poder dizer o que você quiser, e os reis que vão rir de você ou vão rir com você, na verdade estão numa posição muito inferior. E é assim que você consegue criar cenários mentais que vão te ajudar a destravar a maneira como você fala inglês. Entendeu, meu amiguinho? Pense comigo, seja o bobo da corte. Eu acho que é uma medida muito legal de se assumir uma posição mental onde você pode falar sem medo de que as pessoas vão caçoar de você. Um grande abraço e tchau, tchau.